Durante décadas, uma figura incomum chamou a atenção do Brasil, com uma aparência que parecia sair diretamente das páginas antigas da Bíblia. Vestido com túnicas brancas, cabelos longos, barba espessa e uma coroa que lembrava representações sagradas, ele caminhava diante das câmeras, afirmando algo que poucos ousariam dizer em voz alta. Seu nome é Henri Cristo, e sua declaração sempre foi direta e perturbadora. Ele afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Para alguns, ele é apenas uma figura curiosa da televisão brasileira. Para outros, um líder espiritual incompreendido. Mas existe também um terceiro olhar. Um olhar mais sombrio, que levava a uma pergunta inquietante. E se por trás dessa figura existirá algo muito mais perturbador do que parece? Antes de se tornar conhecido como Henri Cristo, ele era chamado Álvaro Teis. Nascido no interior do Brasil, sua vida começou de forma aparentemente comum. Porém, segundo ele próprio conta, tudo mudou no final da década de 1970. Foi nesse período que afirma ter recebido uma revelação divina que transformaria completamente sua identidade e seu destino. Ele diz que ouviu uma voz que o chamou e revelou sua verdadeira missão na Terra. A partir daquele momento, abandonou sua vida e passou a se apresentar publicamente como o próprio Cristo retornado. Para seus seguidores, isso não é metáfora, é uma verdade absoluta. Mas eu quero ouvir sobre este homem que tem feito muita gente ficar assustada com as suas palavras. Muita gente coloca ele como um louco, outros como um aproveitador, seja lá como for. Ele também tem falado a respeito de fim do mundo o tempo inteiro. E a gente procurou saber com ele, damos a nossa equipe, isso foi hoje de manhã, e nós vamos saber o que ele pensa a respeito. Vamos ver a matéria. Eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SOST. A SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, é minha nova e única igreja. A formação de um só rebanho e um só pastor. Sou o unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como Henri. Vamos ver o que ele fala a respeito do Apocalipse. Vamos ver. O dia e a hora, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho do Homem sabe. Só Deus, só o Pai sabe. Eu nem quero saber. As imagens que ele me mostrou, a realidade que ele me apresentou diante de meus olhos são tão terríveis que eu prefiro não saber exatamente o dia e a hora. Agora, os sinais se evidenciam, porque na mesma ocasião também eu disse, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fome, é apenas o princípio das dores, eu disse. Então, esses sinais já estão se evidenciando. Agora, ainda disse também que antes do dia de glória do Filho do Homem, antes de eu ser reconhecido por toda a humanidade, eu padeceria muito, eu seria rejeitado por minha geração. E eu estou bebendo de gole em gole o cálice amargo da minha reprovação ainda. Isso está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35. Com o passar do tempo, ele fundou uma comunidade religiosa chamada Suprema
Sociedade Universalista do Reino do Pai Eterno, localizada nas proximidades de Brasília. Nesse lugar, discípulos vivem ao seu redor, dedicando suas vidas aos ensinamentos que ele afirma ter recebido diretamente do Pai. A atmosfera local, segundo relatos de visitantes, é silenciosa, ritualística e cercada por símbolos espirituais. Ali, Henry ensina que foi perseguido ao longo da história e que o mundo ainda não está preparado para aceitar quem ele realmente é. Mas enquanto alguns o seguem com devoção absoluta, muitos religiosos e estudiosos enxergam sua história de forma completamente diferente. Para eles, a figura de Henri Cristo representa algo descrito há séculos em textos sagrados: o surgimento de falsos profetas. Em diversas passagens da Bíblia, existem alertas sobre pessoas que surgiriam dizendo falar em nome de Deus, ou até mesmo afirmando ser o próprio Messias. Esses avisos sempre foram interpretados como um sinal de tempos confusos, onde verdade e ilusão poderiam se misturar de maneira perigosa. Essa divisão de opiniões criou uma aura estranha ao redor de sua figura. Para seus seguidores, ele é a prova viva de que o Cristo retornou ao mundo moderno. Para seus críticos, ele representa algo mais preocupante: uma possível manipulação espiritual. O que torna tudo ainda mais intrigante é que Henry nunca apresentou suas afirmações como uma interpretação simbólica. Ele afirma literalmente ser o mesmo espírito que viveu há 2000 anos e que agora retornou para cumprir uma nova etapa da sua missão divina. Ao longo dos anos, suas aparições públicas ajudaram a aumentar ainda mais o mistério. Programas de televisão, entrevistas e debates colocaram Henry diante de plateias que reagiam com surpresa, curiosidade ou até incredulidade. Mesmo assim, ele nunca recuou em suas declarações. Pelo contrário, cada entrevista parecia reforçar ainda mais sua convicção. Em um mundo moderno dominado por tecnologia e ciência, a presença de alguém que afirma ser a reencarnação de Cristo cria uma atmosfera quase surreal. E é exatamente nesse ponto que o lado mais sombrio dessa história começa a surgir. A crença absoluta de alguém em uma identidade divina pode ser vista de várias maneiras. Para alguns psicólogos, pode representar uma forte convicção pessoal ou um fenômeno religioso raro. Para teólogos mais críticos, pode ser um exemplo clássico do que as escrituras chamam de engano espiritual. O problema é que quando a fé e identidade se misturam dessa forma, separar a verdade de crença se torna quase impossível. Peraí, calma. Enquanto isso, seus seguidores continuam defendendo que ele é incompreendido, assim como teria acontecido com o próprio Cristo no passado. Eles dizem que a rejeição faz parte da missão e que a história eventualmente provará quem estava certo. Já seus críticos afirmam que figuras assim surgem justamente em momentos de incerteza espiritual, quando pessoas buscam respostas para perguntas profundas sobre a vida, o destino e o divino.
No fim das contas, a história de Henri Cristo permanece cercada por um tipo de mistério difícil de explicar. De um lado, existe um homem que afirma ter recebido uma revelação divina e acredita profundamente em sua missão. Do outro, existe um mundo inteiro questionando essa afirmação. Entre fé, dúvida e curiosidade, uma pergunta continua ecoando. Estamos diante de um homem que realmente acredita ser o Messias? Ou diante de um exemplo moderno do que antigos textos chamavam de falso profeta? Talvez a resposta nunca seja completamente clara, porque algumas histórias não vivem apenas no campo dos fatos. Elas vivem no território obscuro onde crença, mistério e interpretação se encontram. E é exatamente nesse território que o nome de Henri Cristo continua existindo. Entre a fé de alguns e a desconfiança inquietante de muitos.